E aí, pessoa! Estamos começando mais um AgroRunners, né? Eu aqui com a minha grande parceira Marina Pittini. E aí, Marina, como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo bom? Oi, pessoal. Bom, aí mais um episódio para a gente falar desse tema que tanto gostamos. Isso aí, isso aí. Seguindo a planilha direitinho. Exatamente, tá vendo? Aqui tem planejamento, penso que não é bagunça, não. Mandou lá a mensaginha no Instagram dizendo: Ó, o Paulo falou que tem que levar o tênis na mochila, então tem que levar o tênis na mochila. É isso aí, tá vendo? A gente vai aprendendo com os colegas aqui, ó. Eu tava montando a mala, disse, será que leva? Tá frio. Aí veio uma vozinha do Paulo, assim, se não levar o tênis, não tem como treinar, não tem a possibilidade, né? Então, bora, ele foi junto e foi utilizado, não foi só passear lá, não. Tá vendo? Se não levar o tênis, é 100% de chance de não treinar. Exatamente, exatamente. Muito bom. E nesse episódio, esse novo episódio aqui do AgroRunners, estamos com o nosso querido amigo Hugo Monteiro da Cunha, que também já conhecemos de outros carnavais, né? O Hugo que já esteve no Agro Resenha, no Gestão Rural, várias vezes. Você sabe que ele fala de um assunto super bacana para produtores rurais, né? Tributação e tal, imposto de renda. Mas hoje nós vamos falar do negócio legal aqui, Hugo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao AgroRunners, cara. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marina. Prazer estar aqui com vocês. E realmente, né? Talvez esse assunto seja o mais interessante que a gente vai conversar junto, né? Toda vez que eu vou gravar com ele, Marina, eu falo assim, ó, viemos aqui para falar de um assunto de muito interesse, muito bacana, que todo mundo adora conversar. Não, e a Que é primeira vez tributação. que eu gravei, ele falou isso, eu fiquei emocionado, porque eu realmente adoro, né? Eu começo a me empolgar falando, e eu achando, pô, achei alguém que gosta como eu, aí quando eu vi que era ironia, meio puxado, né? E aí eu fiquei, quase que fui pra terapia, pós-episódio, pensando, pô, será que eu sou tão emocionado assim, ninguém gosta do que eu falo? Mas não adianta, a gente tem que falar, né? A gente tem que tentar ser útil, gostando ou não. Isso, no fim, a gente ressignifica isso, né? Foi bom o toque do Paulo. Às vezes, agora eu tenho menos emoção. É isso aí, cara. Tá E, vendo? Hugão, pode falar lá, Não, Marina. falar, esse é o famoso mal necessário, né, Hugo? Não tem como escapar do assunto, então vamos tentar tornar ele um pouco mais leve, mais, né, didático, né? Já que não tem como fugir de falar de tributação, né? Mas hoje a gente vai falar da sua terapia para lidar com tributação, né? Pronto. Parte, né, disso, né? Ó. Com certeza. É isso aí. Ô Hugão, já aproveita que, assim, às vezes vai ter gente aqui no AgroRunners que não te escutou e, de repente, não te conhece, né? Mas conta um pouquinho da sua história aí no agro, sua trajetória, enfim, conta um pouco do que você faz hoje, cara. Ah, maravilha. Bom, eu atuo aí no agronegócio, né, com produtores rurais já há praticamente 15 anos, vai fechar agora, exclusivamente com produtores rurais e com foco na gestão rural. Então, sou professor também, dou palestra, consultoria, tentando organizar a vida do produtor, né, pensando um pouco em sucessão familiar, numa visão mais generalista, governança, a gestão dos números de fato e o tributo e a parte tributária, que é um dos maiores problemas, que também é gestão de custo, né? E a gente tem dois pontos: o produtor que não se preocupa e aquele que se preocupa excessivamente. Ele quer economizar imposto de qualquer forma e acaba fazendo estratégias que ele está perdendo rentabilidade no final, né? Mas é basicamente assim que eu atuo, é tentando levar soluções, se não é através de mim, é através de parceiros, para que esses produtores tenham um maior nível de profissionalização possível e coisas que eles consigam, de fato, colocar em prática no dia a dia deles, né? Então, eu tento trazer uma linguagem bem simples, falando de tributação, aí, por mais que ele não goste, eu tento mostrar que ele precisa saber, entender alguns termos, por que ele precisa controlar minimamente, ter um DRE, um balanço, uma demonstração de fluxo de caixa, que não é apenas uma burocracia, ter um contador, se o contador trouxer também esse subsídio à gestão. E fechando aí esse meu trabalho, eu escrevi um livro, né, que é o Guia da Gestão Rural, que foi através dele que eu acabei conhecendo o Paulo, inclusive, né? Que aí eu tento trazer um pouco de tudo isso que eu vivi, muitas coisas ali eu apanhei por muitos anos, eu resolvi tentar simplificar também a vida dos profissionais e dos produtores aí para eles mesmos tentarem fazer sua própria gestão
aí dos números, né? Mas, em suma, é um trabalho de consultoria, aulas e palestras que visa aí uma maior profissionalização dos produtores, né? Basicamente é isso. Legal. E você acaba rodando bastante, né, Hugo? Porque, assim, quem trabalha com consultoria e com produtores rurais, com certeza você não vai na esquina da sua casa, né? Você tem que ir em vários lugares, né, cara? A atuação sua é Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Agora mesmo estou gravando aqui de Goiânia. Por pouco a gente não se encontrou, né, Marina? Pois é, eu contei para o Paulo, né? A gente estava ali junto, né? Eu postei no Instagram ali, marquei o Agro Runners, né? Que, ó, pegando a dica do Paulo, se não leva o tênis, né? Não tem como treinar. Aí eu postei depois que eu estava ali no Parque Flamboyant, né? Isso. Conheci o parque ali, 1 quilômetro de subida e 1 quilômetro de descida. Não estava no meu treino fazer tanta subida naquele dia, porém fiz, já que, né? Aí o Hugo viu e falou: você tá aqui também? Eu falei: tô. Ele, ué, vamos gravar ao vivo? Falou: olha, se não fosse a agenda corrida, a gente gravava aqui já no parque direto, né? Mas é bem isso, né? Eu acabei indo ali para Ricardo Paranhos, que se te consola é 1 quilômetro de descida e aí volta 1 quilômetro subindo. Então eu corri na terça um fartlek que foi... Delícia. Eu tô na recuperação ainda de maratona, né? Então foi um dos primeiros treinos mais focados, assim, outros todos eram mais recuperação. E hoje foi um intervalado ali também, sempre assim, 1 quilômetro descendo, assim, vai te emocionando, descendo, e depois tem que subir tudo de novo. Nossa, tô correndo bem pra caramba, nossa, tô correndo mal pra caramba, né? Fica aquela dualidade. Exatamente. Legal. Eu já quero aproveitar, então, já que a gente entrou no tema da corrida aqui, e você se apresentou do lado do agro, agora conta pra gente do lado do runners aqui da corrida, como é que a corrida entrou na tua vida, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente conhecer também. Olha, tu sabe que eu estava refletindo aí nesses meses aí, pré-maratona principalmente, e aí comecei a me dar conta que eu sempre gostei de esporte, jogava futsal, tudo. E só que eu comecei a me dar conta que os treinos de corrida na volta do campo mesmo, eu matava todos os treinos. Então eu percebi agora que eu não gostava de correr. Que para mim é uma coisa que a corrida faz parte da minha vida sempre, desde que eu nasci, né? E eu percebi agora, recente, essa reflexão que não, eu odiava correr. Eu sempre dava aquela matadinha, aí o professor tinha que apertar para eu correr de novo. E eu acho que a corrida acabou entrando, de fato, na minha vida, de uma forma que a maioria das pessoas acaba encontrando a corrida, né? Que é, primeiro, uma busca de uma melhor qualidade de vida, emagrecimento, e aí a gente vê que a consequência é maior, é uma saúde mental, é reflexos em várias áreas que a gente tem, né? Então eu vejo que eu comecei a correr com regularidade mesmo, né? Foi ali no ano de 2007, mais ou menos. Então, naquela época mesmo, é muito diferente do que é hoje, né? Hoje a gente vê as pessoas, que bom, né? Muito preparadas. Naquela época eu corria com um tênis mais velho que eu tinha em casa, saía a correr, não sabia nem quantos quilômetros. Hoje eu vou correr 2 horas. Hoje eu tô com um problema muito grande, eu vou correr 3, assim eu ia. Eu não tinha uma ideia do que eu estava fazendo. E a gente mais jovem também, não tem lesão, então era algo que foi naturalmente, assim, eu fui pegando prazer. Mas também no início, né, que muitas pessoas também querem correr e acham que amanhã eu vou sair fazendo 10 quilômetros, né? No início foi difícil, eu acho que para todos nós foi difícil, né? Me lembro que tive um período ali, né, entrando resumidamente, né, não quero ficar falando muito para não virar também até uma choradeira, mas eu tive ali no início, eu tive um episódio bem sério, assim, de depressão, que também não identificado na época, que foi mais para frente. No ensino médio ali, com 14, 15 anos, meus pais se divorciaram e eu não consegui, entrando numa escola federal, com rotinas totalmente diferentes, um prédio enorme, eu era autorresponsável, e para os anos 2000 lá, 99, 2000, pra vocês terem uma ideia, eu tinha uma carteirinha que eu colocava um código de barras e um computador me dava toda a minha frequência, minhas notas, isso era impensável para aquela época, né? Então, era muita coisa nova na minha vida e eu meio que entrei em depressão sem perceber. Só me sentia mais sem vontade, enfim. Mas hoje, vendo, era uma depressão até bem profunda. E acabei engordando bastante. Então, cheguei a pesar mais de 100 quilos, enfim. E aí, isso chegou a um ponto que eu realmente passei mal. Então, eu ali, por 2007, 2006, então tinha 21 anos.
era relativamente jovem, tive um pico de pressão alta, fui parar lá no hospital, meus amigos me levaram, por um nível de estresse mesmo, na própria depressão, e não consegui suportar bem os problemas que tinha pessoais, assim. Então, na verdade, eu tive um grande susto, né? E aí eu acho que é aí que virou a chave daquele que não gostava de correr na volta da quadra, que tentava matar ali, e o professor tinha que ficar. E eu percebi, não, eu tenho 21 anos, mas se eu seguir nessa vida, me alimentando mal, fazendo pouco exercício, eu não vou durar muito. Então é ali que eu resolvi mudar de vida. Então procurei o meu médico lá, meu clínico geral, o Dr. Laerte, lá em Pelotas, e ele, por mais que fosse clínico geral, ele me sugeriu, começa a correr devagarinho, sai para correr 5 minutos hoje. E aí eu disse para ele, mas eu consigo correr 10, porque realmente eu corria. Como jogava, enfim, por mais que eu não gostasse, de vez em quando eu sentia que eu estava um pouco mais pesado, eu ia lá e dava uma corridinha de 1 hora. Então eu falei para ele, eu consigo correr 1 hora, na época eu nem raciocinava por quilômetros. E não, sai de casa, corre 5 minutos por 1 semana. Mas 5 minutos? Não, tu vai correr 5 minutos. Na segunda semana tu vai correr 10. Na terceira tu vai correr 15, na quarta tu já vai estar correndo meia hora e depois tu já vai passar para 1 hora sem perceber. E aí assim tu vai ter constância. Então tu vai estar correndo 5 minutos naquela semana e aí tu vai estar louco para correr 10, mas tu vai ter que te doutrinar que tu não pode correr 10, tu vai correr só 5. Então na semana seguinte tu vai estar louco para correr 20, mas tu vai correr só 10. E tu vai ver que vai ser muito tranquilo tu correr essa 1 hora que tu às vezes corre, fica 1 mês sem conseguir depois correr, e tu vai começar a ter essa regularidade. Então eu falo isso porque para mim realmente isso foi muito importante. Isso me deu a regularidade que desde 2007 eu não perdi mais. Então tive outros períodos ali que acabei engordando também, de novo, mas voltava, seguia correndo e conseguia voltar. A minha cabeça seguiu organizada, né? Então não foi aquele processo de depressão lá de trás, mas eu consegui sempre seguir nessa constância. Também teve um amigo meu que hoje é médico, inclusive, na época ele era educador físico, Daniel Fossati, mandar um abraço aqui para ele, grande pijama. Na época também que não tinha muita tecnologia, ele conseguiu um relógio tipo o Garmin de hoje, eu não sei nem que relógio era que media pulso, levou um aparelho de pressão e aí eu ficava numa pista lá dando tiros e ele medindo aí para me dar a segurança, que na época também eu tinha esse receio, né? Eu quase morri do nada, estava super bem e me deu um negócio ali, um pico de pressão alta inexplicável, né, pelo estresse. Eu tinha medo também que possivelmente pudesse acontecer alguma coisa na corrida. Então ele foi lá, me deu essa segurança. Então se pensar numa época que a gente não falava tanto sobre corrida, que não era um esporte tão popular, eu até que tive um grande apoio, né, que às vezes a gente não se dá conta. Eu comecei sozinho, eu tinha meu tênis, eu saía de qualquer jeito a correr. Não, eu tive, graças a Deus, amigos que me deram um grande apoio ali no início, que realmente conseguiram mudar a minha vida. Dali eu nunca mais parei de correr. E aí a gente sabe, né? A corrida hoje é tudo para a gente, além de nos manter a cabeça saudável, de nos manter o corpo saudável, ela aumenta a nossa disposição, aumenta a nossa produtividade, né? Então, hoje a corrida ela é presente em todos os âmbitos aí da minha vida, né? Você estava só um complemento aqui, na verdade eu fui anotando aqui porque eu achei super interessante. O primeiro ponto que você trouxe do médico, né, da orientação, é bacana essa questão de como se fossem doses, né? Não vou chamar doses homeopáticas, mas é um tratamento em dose mesmo que ele te recomendou, né? Então, assim, da mesma forma como se prescreve, né, uma medicação, esse aqui foi uma prescrição que ele fez aí da corrida para você, para entrar, para equilibrar com outras coisas que certamente ele deve ter te passado aí para você lidar com esse processo, né? Então, é interessante o caminho, né? De que não adianta você ter a capacidade, como você já tinha reconhecido, eu consigo correr 1 hora, mas não é isso que importa naquele momento, é o tratamento de ver a construção disso para que isso se torne aí uma constância depois, né? Bem interessante. E eu vejo isso como importante, né? Claro, uma coisa que a gente vê na corrida, né? Diferente do nosso trabalho, que a gente analisa números, que são interpretativos, mas na corrida tem várias metodologias. Eu lembro, essa do meu médico é muito simples, né? Então, a gente tem profissionais que cada um vão ter métodos diferentes também, né? Mas eu acho que é um grande recado, assim, né? Por mais que eu não seja um corredor elite profissional, mas eu vejo, às vezes, né, uma gurizada aí que acaba colocando os pés pelas mãos, né?
Eu quero correr 21 quilômetros porque o meu amigo está correndo e eu estou competindo com ele ali. Às vezes, claro, a gente não pode também ficar desmerecendo a superação de cada um, cada caso é um caso. Mas eu percebo isso em alguns momentos do pessoal querer se desafiar demais e acabar até tendo uma fatalidade em alguns casos, né? E quando não tem, sim, a gente se preocupa, né? Como o cara que corre há mais tempo, que isso possa vir a acontecer. Então, hoje a gente tem, né? Se naquela época era muito difícil, mas eu sei que tive esse apoio, né? Que tem que agradecer a esses profissionais. Hoje a gente tem várias formas aí de apoio, tem as assessorias, tem médicos cada vez mais especializados no esporte, né? Que podem nos dar essas diretrizes aí para começar a correr, para melhorar a performance, enfim, de acordo com o que cada um quiser, né? Porque eu mesmo já passei várias fases na corrida e acredito que vocês também, né? Normal. O Hugo, e esse lance que você comentou, né, do processo todo, né, cara? Beleza, você já corria, não gostava de correr, né? Acho que ninguém gosta de correr, assim, né? Eu particularmente adoro correr, mas quando ela termina é melhor. Entendeu? a melhor hora da corrida é a hora que ela acaba, que, né, o relógio faz pi, 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 aí acaba o negócio, né? Mas dentro desse processo, assim, cara, eu sei que teve todo uma orientação, e isso é muito legal, porque, por exemplo, eu mesmo comentava em outros episódios que eu não tive nenhuma orientação. Fui pegando as planilhas na internet e fui fazendo, né? Mas você teve ali uma orientação. Que momento que aquilo deixou de ser uma obrigação e passou a ser mais prazeroso, assim, cara? Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu sempre saía para correr, né? Quando eu não tinha as planilhas, né? Eu não fui na internet pegar planilhas, como tu mencionou, eu queria correr sempre mais. É que na sua época nem internet tinha, né, Hugo? No máximo tinha, não, também não vem para essa. Eu conseguia pegar ali mal cifra para tocar cavaquinho naquela época na internet. O treino de corrida, para mim, correr era uma coisa normal, pegar o botão tênis e sair a correr, né? Então, meus parceiros de corrida na época eram senhores, que a gente vê que a velha guarda tinha esse hábito, né? Na minha geração não tinha ninguém correndo. E agora mesmo voltei a Pelotas semana passada lá, me apavorei. Tu chega no parque que o pessoal corre lá, lotado, não tem nem onde estacionar, fotógrafo em toda a ponta, né? Mudou muito o universo ali da corrida, né? Mas quando eu não tinha metas, né? Voltando, eu só queria correr mais, aí acaba que a gente vai se testando e a gente vai também entrando num modo de loucura, né? Então, falando entre corredor, a gente percebe, não sei se vocês já passaram por isso. Então, eu saía a correr 1 hora por dia, depois eu queria correr 2, aí daqui a pouco eu via que eu estava chegando mal em casa, mas no outro dia eu tinha que correr. Aí eu fui percebendo que no dia que chovia, eu quase enlouquecia dentro de casa porque eu tinha que correr. E foi ficando uma coisa negativa, foi ficando um vício, né? Também que nunca é bom. A gente se viciar, mesmo que seja um vício saudável, o excesso nunca vai ser bom, né? Então eu tive momentos que eu percebi que estava demais. Então aí eu tive que tirar o pé. Eu vou citar um exemplo que eu falei ali que chega a beirar a loucura, né? Chegou um ponto lá que eu saía para correr no inverno, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, então é bastante frio. Hoje mesmo estava -2 lá na minha cidade de manhã cedo. E eu saía para correr com bastante roupa e no meio do caminho começava a ficar calor e eu ia tirando a roupa. E era ruim ficar carregando aquela roupa, né? E aí eu tive uma dica de não me lembro quem, que se eu protegesse as extremidades ele ia ficar quente. Então eu botava uma touca, uma luva e só de camiseta. Eu faço isso até hoje, tá? Só que chegou um ponto que eu tirei a camiseta e eu fiquei só com um calçãozinho, touca e luva. Aí eu comecei a me imaginar se eu estivesse passando na rua e tivesse um cara correndo assim, naquele horário, 5, 6 da manhã. O que eu ia pensar daquele sujeito? Aí, sabe, ainda bem que eu tinha essa autoanálise. Cara, tô passando do limite. Então, aí eu dava uma reduzida. Aí agora voltando, né, brincando naquela época na internet, cara, eu dava uma olhada na internet, pô, dizem que 40 minutos por dia de exercício é o ideal. E aí a gente entra, né, tem várias linhas, a gente tem que seguir uma orientação para seguir aquela linha, mas tem várias. 40 minutos é o suficiente de corrida. Mais que isso, aí tinha estudos que diziam que mais que isso era exagero para as articulações. Aí eu vi, não, eu tô correndo demais, vou correr só 40 minutos por dia. Mas correr 40 minutos todo dia, não tinha um dia de descanso, né? Então, nessa época, confesso para vocês que a corrida não era tão prazerosa, era que nem o Paulo falou. No final era melhor. Eu não conseguia acordar, não queria acordar. Quando eu estava correndo lá pelos
20 minutos começava a ficar bom, e quando terminava, dava os 40, eu dava graças a Deus. Né? Só que aí em 2017, a gente já está falando, pô, já corria ali há 14 anos. Então, ali por 2017, e aí eu tinha umas baixas, assim, né? Pô, tô muito cansado, não quero mais. Lesão, graças a Deus, eu nunca tive nessa época aí, que eu corria lá louca, digamos assim. Mas aí eu então, em 2017, eu procurei uma assessoria, porque eu vi que eu não estava conseguindo manter o foco. Eu estava desviando do foco, estava engordando um pouco, já trabalhava, né? Eu trabalho já com agronegócio ali desde 2010, 2011. Então, eu já estava numa rotina de viagens, que nem sempre eu levava o tênis, que é um conselho ali importante do Paulo. Então, acabou que eu já estava me jogando um pouquinho para trás. Aí eu procurei uma assessoria de corrida, que era algo muito recente, na minha cidade mesmo, era a primeira que eu tinha conhecimento, pelo menos, que estava tendo. Aí, dali, foi mudando a chave. Não sei se vocês também sentiram isso. E aí, agora eu posso dizer com tranquilidade, tá? Eu sei que a maioria das pessoas diz que sempre vai doer e que a gente não gosta de sair para correr, mas eu juro assim para vocês, claro, 2017 teve a pandemia, vamos dizer que de 2021 para cá, olha, eu só tive dias que eu não quis sair para correr agora no ciclo da maratona, que foi a minha primeira maratona que eu fiz, a maratona de Porto Alegre, inclusive junto com o Paulo. Ali eu mandei uma mensagem para o meu treinador, inclusive, cara, quando é que eu vou ter prazer de novo em correr? Eu olhava a planilha 21, cara, como é que eu vou fazer 21? Eu vou levantar da cama hoje. Aí, às vezes, era 3 quilômetros, aqueles 3 quilômetros pareciam 30. E aí eu mandei uma mensagem para ele, ele falou, uma semana depois da maratona vai parar de correr, vai ter prazer. Isso aí me deixou... Mas, enfim, no meio ali, aí eu segui, quando eu fiz os 35, os 30 lá da preparação para a maratona, voltei a ter o prazer, né? Mas, voltando ao assunto que eu estava trazendo, cara, hoje eu acordo sempre muito feliz para correr. Claro, às vezes a gente queria dormir mais um pouco, né? Queria fazer uma outra coisa, mas eu, graças a Deus, eu tenho essa motivação. Eu consigo sair motivado para correr. Se eu quero chegar numa cidade lá para atender um produtor novo, primeira coisa eu vou procurar qual é o parque que tem perto. Eu vou pensar na corrida. Então, a corrida faz parte da minha vida. Eu começo o dia de outra forma se eu corro. Então, eu tenho esse prazer hoje para correr e eu digo que foi na assessoria. Que é a mesma coisa que a gente fala com os produtores que a gente atende, né? O cara tem que ter meta. Então, eu quero cada vez melhorar. Então, eu vou sair, vou correr 1 hora, amanhã eu vou correr 2, então depois de amanhã eu vou ter que correr 3. E eu vou quebrar, não vou conseguir. Então, no momento que tem uma assessoria, tu começa a ter objetivos. Pô, agora pós-maratona também estava meio chato sair da cama. Tá? Tinha que correr 40 minutos, 50 minutos, que era muito uma liberdade que eu queria de novo, que eu não tinha anos, né? Desde aquela época que eu saía correr de qualquer jeito. E eu achei que ia ser interessantíssimo, mas, cara, faltava. Qual é o meu objetivo aqui? Recuperar a maratona. Mas eu vou ficar correndo 40 minutos para quê? Vai ter um intervalo? Eu comecei a me incomodar. Então, eu percebo que tu tem esses mini objetivos ali, um treino de tiro. Te dar um exemplo. Eu fiz uma vez um treino de tiro de 20 quilômetros na Praia das Areias Brancas, lá na minha cidade, Rosário do Sul, que é uma praia que tem 600 metros. Eu fiz 20 quilômetros de tiro. E a cabeça não cansou, porque tinha objetivos. Eu tinha que dar 1 quilômetro, aí reduzia 1 quilômetro, depois acelerava de novo no outro. Então, tendo esses objetivos claros, aí, tendo também as provas-alvo, né? Ou seja, tendo uma organização sobre essas corridas, que vem muito das assessorias, né? Eu acho que aí foi o momento que eu realmente não tive mais isso de quanto falta para acabar. E sim, a corrida começou a me motivar desde o início. Eu acordo feliz porque hoje é dia de treino, né? Então, acordei aqui todos os dias 5 da manhã, levantei, já botei os tênis, saí para correr, feliz da vida, e após a corrida fica melhor ainda. Então, eu já saio feliz e após a corrida melhor ainda. Quantas lesões, aí a gente já entra numa outra área. Quando eu tinha 20 anos, eu não tinha lesão. Agora, aí ainda tem. A gente também, às vezes, quer dar um pouquinho a mais do que pode, quer se superar. Então, eu convivi ali um período com algumas lesõezinhas de panturrilha ali me incomodando. Mas, graças a Deus, também isso, fisioterapia. Então, sempre essas ajudas dos profissionais, por mais que a gente seja amador, a gente tem que aproveitar isso, né? Descobrir a magia da fisioterapia, que antigamente tem dia que não tinha o porquê, que era só uma lesão muito grave para reabilitação. Percebi um dia que eu achei que tinha rasgado a panturrilha num grau muito feio, cheguei lá sem caminhar, ela me colocou aqueles aparelhos e eu saí caminhando. Então, dali eu comecei a ter outros olhos para a fisioterapia, enfim. E aí, hoje eu convivo
com medo de lesão, que eu nunca tive antes, isso é ruim, né? Porque como eu já me lesionei, agora eu tenho esse medo, mas com esse prazer de correr por ter esses objetivos. E ainda tenho isso, né? Uma hora a gente vai chegar numa nova fase. Por exemplo, antes eu queria correr 1 hora, 2, 3. Agora eu quero baixar meu ritmo a cada prova e é humanamente impossível, né? Eu já estou chegando no meu limite físico, mas ainda tenho algo para me desafiar, né? Então, nesse momento, é essa fase aí que eu estou, digamos assim, sem dores, por enquanto, e com ânimo e disposição para correr todos os dias. Eu acho bacana que você fez uma retrospectiva, e um ponto que você trouxe logo no começo é que a gente vai mudando de fase, né? A gente tem várias etapas aqui, né? E cada um a partir da sua história, do motivo pelo qual começou a correr, enfim, né? Mas eu anotei 3 pontos que você trouxe aqui que eu acho que é interessante para a gente ter essa reflexão, né? Primeiro é essa questão que você falou de, num dado momento, como a corrida se tornou um vício, né? E isso é um cuidado muito grande, porque muitas vezes a gente associa uma atividade, não associa, na verdade, uma atividade física tida como saudável com algo negativo, né? Mas, né, pegando aquele jargãozinho também bem batido, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Então, assim, mesmo correr demais, assim como tomar água demais, né? Comer coisas só super, ultra saudáveis, enfim. Enfim, tudo que é em excesso, na verdade, está escondendo uma falta em algum outro campo ali que muitas vezes não está tão fácil da gente enxergar, né? Então, acho que ter esse olhar crítico, né? De se auto-perceber e ver que aquilo ali está sendo demais, né? Pode estar dando um sinal, um alerta para uma outra coisa, né? E eu acho que isso conecta um pouco, e aí daqui a pouquinho a gente vai falar mais, eu quero entender mais desse processo que você viveu da maratona, aí acho que é legal compartilhar, mas só antecipando um pouquinho, eu falo que, né, eu e o Paulo aqui, a gente comenta desde o primeiro episódio, a corrida para nós acho que como na maioria, né, dos amadores, é um hobby, né, que a gente incorporou na nossa vida porque a gente não é pago para correr, muito pelo contrário, né, a gente paga para correr, paga para treinar, paga tudo, né? Então, assim, é um hobby caro, né? Inclusive, eu já tomei um desfalque agora. Ontem já me inscrevi para as provas do ano que vem já, eu e a minha esposa. E está cada vez mais. Então, cada vez mais salgado. É um hobby que vai, né? É mais um filho para alimentar ali, que a gente tem que cuidar. Mas o processo da maratona aí, sei lá, dependendo da assessoria, do treinamento que se dá, mas vamos colocar em uns 4 meses mais intensos, vamos dizer assim, né? Você tem a base antes, depois tem uns 4 meses mais ou menos aí, que é realmente essa coisa mais dedicada. E eu falo que, para mim, talvez daí eu quero ouvir vocês depois, mas assim, eu falo que é uma negociação que eu faço comigo mesmo de falar, olha, por esses 4 meses eu tiro a maratona de ser apenas um hobby e coloco ela dentro de uma caixinha de performance, vamos dizer assim. Mas ela tem que ficar ali por um período só, porque depois que passa a maratona, ela tem que voltar para o hobby, porque se ela começa a competir em termos de importância, tal qual o trabalho, tal qual o cuidado com a casa, cuidado com a família e outras coisas tão importantes quanto, ela perde um pouco do significado, vira mais uma cobrança, e aí, ao invés dela ser, eu brinquei inicialmente sendo uma terapia, mas não é, né? A gente fala aquilo que é terapia, não é terapia, mas é terapêutico, né? Ela sai desse campo e ela vira mais uma obrigação. Daí você fala, opa, peraí, não foi por isso, não foi isso que a gente combinou no começo, né? Corrida, você tem que estar aqui para me ajudar a equilibrar os pratinhos das outras coisas. Então, acho que é um pouco de um ponto que combina com o outro, né? O lado do excesso e o lado da gente enxergar que tem momentos que ela vai exigir, de acordo também com os objetivos de cada um, né? Não é todo corredor que almeja ser maratonista e tá tudo certo, gente. Olha, tá mais do que certo, né? O importante é você estar bem consigo mesmo e ir realizando as suas atividades de acordo com aquilo que te faz bem, né? Às vezes tem gente que nunca vai querer fazer uma maratona e perfeito, é isso aí, né? O que vocês acham? Hoje tem muito fiscal de corrida, né? Até quando eu falei dos chato, jovens burro, aqui, né? eu falei dos jovens, eu fiquei cheio de dedos aqui para não ser mais um fiscal, né? Não é uma preocupação minha dentro da minha linha, né? Mas é aquilo, o cara que
que terminou a maratona em tantas horas não é maratonista. Vá. Cada um corre por um objetivo, Bobagem. cada um corre porque quer. Eu falo aqui dos meus desafios porque eu preciso disso. É a minha forma, né? Mas eu corri uma maratona, né? Então, tá tudo bem se não quiser ser maratonista. Eu nunca quis ser maratonista, deu uma ideia. Para mim era 10 km, estava ótimo, corria 10 km todo dia, depois comecei a descansar depois entrei para assessoria, e aí naturalmente corri 21, comecei a gostar das meias maratonas, e por mim eu ia ficar sempre correndo meia maratona. E a maratona acabou que surgiu por acaso, porque em Porto Alegre, a meia maratona é num dia, a maratona é no outro. E aí a gente tinha combinado com quem deixar as crianças, porque a minha esposa também corre, perdemos a rede de apoio no meio do caminho, e aí eu tive essa ideia brilhante. Cheguei em casa faltando uma semana e disse para minha esposa, resolvido. Estava correndo, encontrei o treinador, a gente combinou que eu vou correr a maratona em vez de correr a meia. E a minha esposa quase me jogou um gato morto na cabeça, lá que a gente diz aqui. Ela ficou enlouquecida. Pô, tu estava aí machucado, tu foi lá consultar com o teu primo, eu estava com um problema de panturrilha. Eu, não, mas o meu treinador disse que eu posso. Ela pegou o telefone e ligou pro meu primo. Meu primo, os Monteiro da Cunha são teimosos. Se ele quiser, deixa ele ir, mas o melhor não é ele ir. Então, mas não incentiva, né? Não dá ideia, né? Aí eu acabei, também de novo, que nem quando eu corria de touca sem camisa. Quando eu comecei a correr demais, eu fiz essa autocrítica e percebi. Realmente, se um amigo meu fosse se aconselhar comigo, eu estava machucado até 2 semanas atrás, falta uma semana para a maratona e eu quero correr. E, inclusive, olha, a outra inconsequência, eu estava treinando com uma meia, eu saí de casa para correr por uma meia, eu tinha que correr 15 km, encontrei meu treinador, fiz 25. Agora fiz 25, estou pronto para a maratona. Que beleza. Tá tranquilo, né? Ótimo. E também, muito né, bom. óbvio que o meu treinador, ele também, né, vamos também trazer aqui, que daqui a pouco vamos querer saber quem é. Ele não me disse com todas as letras que ele estava apto, eu induzi ele a me dizer. Eu induzi ele a concordar comigo que se eu fizesse aqueles 25, eu tinha uma chance de completar a maratona. Mas foi assim, foi totalmente por acaso. Eu nunca tive, e essa coisa que eu falo, eu quero melhorar meus ritmos, eu sei que é impossível. Por exemplo, eu fiz um bom ritmo lá, dentro da minha realidade, numa prova que teve em Porto Alegre. Depois eu fui fazer a meia maratona, essa que eu não quis fazer a maratona, depois de quase obrigado pela minha esposa a não fazer. Aí eu fiz a meia maratona sabendo que eu nunca ia conseguir melhorar aquele índice que eu estava machucado, né? Queria correr a maratona, mas sabia que na meia eu não melhoraria. Então eu sou muito tranquilo, eu tenho uma realidade. Como é que eu estou fisicamente? Cara, minha meta é fazer esse ritmo. Então, entendeu? Se eu não fizer aquele ritmo, aí eu vou me frustrar. Mas também eu vou ter que avaliar todo o cenário. Tô voltando de lesão. Mas geralmente eu faço metas para mim que são aceitáveis. Assim, tô voltando de lesão, minha meta ela é mais pé no chão. Porque eu acho que a gente tem que ter meta. Em tudo a gente tem que ter meta, né? Para a gente conseguir cumprir. Mas agora entrando no assunto da Marina, tem que lembrar que é um hobby. E a maratona, né? Falei pouco da preparação, contei as histórias, mas a maratona me trouxe isso. Assim, eu estava encarando a maratona como algo muito complexo, né? Difícil, mas da preparação da meia, que é dentro da minha vida. É essa empolgação de levantar e correr. Porque a meia tem um longão de 18, volta para 15, tem 12. A gente mal faz 20 na meia, dependendo, né? Sim. E aí o bicho começou a pegar. Porque, eu quero fazer essa maratona, é um desafio pessoal, mas virou um desafio da família. Então, tinha que, às vezes, a família me dar apoio no domingo, levar água na BR, ou na fazenda da minha esposa. O último treino mesmo ali, maior, que foi de 35, a minha esposa deixou a uma fazenda 35 quilômetros da dela, e eu fui correndo até lá. E ela, de vez em quando, ia olhar se eu estava vivo, e me dar uma água, e me dar um apoio moral. Pô, isso é muito agro-runners total, gente. Total. Correr de uma fazenda com a outra. Eu lembro quando você postou o treino esse treino longão que você fez aí, cara. Eu falei para ela, eu tenho que fazer 35. Se eu ficar girando aqui, vai ser um parto, né? Me deixa 35 quilômetros aqui. Ela me deixou 5 da manhã, 6, sei lá, era bem cedo, era noite ainda quando eu saí. A única coisa que eu tinha que fazer era chegar em casa, não tinha como voltar. Então eu fiquei lá, fui bem tranquilo, fiz o meu pace confortável lá. Foi bem tranquilo e foi ali que me deu uma grande confiança para fazer a maratona. Mas eu tive todo esse processo. Minha filha pequena, tem um vídeo também no Instagram que ela fica lá, vai pai. E eu tô treinando num desses longos aí, que eu acho que era 29, enfim.
Meu filho ia junto também, me incentivando de carro lá, me entregando água em alguns trechos. Então, acabou virando um projeto familiar, que eu percebi isso, né? Pô, a gente tem que ter esse propósito, tem que ter esse objetivo, envolver a família, foi muito legal, mas a gente tem que tirar um pé agora um pouco, porque realmente, pô, quantos anos que eu não perdi o prazer de correr? Eu perdi nesse processo, estou desincentivando as pessoas. Inclusive, quando me perguntam como é a maratona, eu falo, cara, a maratona é ótimo, o pior é o ciclo de preparação. Porque aí tu cumpre esse ciclo, né? E isso eu sou muito disciplinado, eu dificilmente falho uma planilha. Falho na alimentação, tá? Também é falha, mas aí é isso, é o nosso hobby, né? Agora, se eu vou retomar, tem uma teoria que eu vou falar, mas não me sigam essa teoria, que eu já falei, eu acho, para a Marina, que uma taça de vinho antes de um longo é ótima, me faz muito bem, eu corro muito melhor. Então, é uma teoria minha, que não tem comprovação científica nenhuma, mas eu acho que o meu psicológico quer dizer que é bom, porque me faz bem. Mas eu já comprovei ela também, tá? Ela funciona mesmo. É uma baita estratégia. Então, a gente tem que ir sempre levando. Pô, a corrida tem que ser saudável. Eu tenho que ter meta para me motivar e ter a constância. Senão vai ser todo dia ter que sair para fazer alguma coisa que eu não sei o que é. É que nem tu ir para a empresa lá tomar decisão, não tem o que tu olhar e tu só ir no impulso. Quero crescer. Tá, mas qual é o objetivo real ali, né? O praticável? Tem que ter. Então a gente separa. Mas a maratona me mostrou isso. Eu pretendo agora. Aí a gente conversou lá, né, Paulo? Eu já estava, de novo, sempre emocionado e tendo que depois eu mesmo me colocar um pouquinho no meu lugar. Falei para o Paulo que eu queria fazer o desafio gaúcho no ano que vem, que era 21 um dia e 42 no outro. Aí passou uns 3 dias e eu já estava, não quero mais. Melhor não, né? Então eu vou seguir fazendo lá uma prova de 21 em maio e a maratona em julho, ali, 2 meses depois, que eu senti que é bom. Mas agora, desse período aqui, eu vou desencanar, vou fazer meus treinos aqui para manter a minha cabeça ativa, para manter esse prazer, que eu já retomei, né? Que é outra coisa muito interessante, né? Nada a ver com o assunto, mas um parênteses, que eu sempre fui o cara do gostar do longo, né? Então, você corria 1 hora, corria 2, corria 3, e não gostava do tiro, né? Não gostava dos treinos intervalados, que é o gordinho que não gostava de correr na volta da quadra, lá do campo do futebol. Mas também, após a assessoria, hoje em dia eu gosto mais dos treinos que tem esses estímulos, né? Desses treinos intervalados, treinos de tiro ali, do que propriamente os longos. Então, os longos, normalmente, fora o ciclo da maratona, eu organizo a minha cabeça. Isso que é o bom do longo, eu me desligo. Então, eu corro esse longo pensando, eu tenho isso para resolver amanhã, geralmente ele é no domingo. Pô, eu tô com uma questão lá do cliente que eu não sei como resolver. Na corrida parece que flui isso, né? Então, eu consigo entregar. Só que na maratona, de novo, das fases, cara, eu saía para correr, como o Paulo disse. Eu saía, cara, falta 7 km para o meu gelzinho, que é aquele docinho que vai dar uma alegria na corrida. Agora é o gel lá de frutas tropicais. Agora daqui a 7 vai ser o café expresso. Pô, vai ter um gostinho diferente. De novo, sempre esses mecanismos. Então eu tive essa métrica de 7 em 7, que foi a minha cabeça que criou. Essa nem veio do treinador. O treinador dizia 10 em 10. Não. 7 em 7 tem aquele docinho do gel ali, e essa aí é a coisa que, principalmente naqueles 35 lá na fazenda, veio muito bem para mim, coube muito bem, né? Então, no treino da maratona, eu perdi, por exemplo, essa questão que para mim é importante. Claro que as decisões são mais rápidas tomadas porque eu tô com essa rotina de exercícios e não estou exagerando no meu corpo, então meu cérebro está mais ativo, mas eu perdi esse ponto de sair para correr um treino longo e conseguir pensar durante esse treino. Eu só pensava quando estava faltando para acabar, ficava olhando o relógio. Então, como a Marina disse, é saudável? Sim, mas, de novo, com moderação. É isso aí. Sim. Pô, essa maratona é a minha vida agora, é meu plano familiar, eu não quero decepcionar minha família, que está toda torcendo por mim, por mais que não vá mudar nada se eu não completar, mas eu tinha isso para mim, eu não vou decepcionar minha família que me apoiou todo esse tempo. Mas agora, vamos tirar um pouquinho o pé e voltar a ter esse prazer, né? Quero fazer um longo lá de 15 quilômetros, conseguindo pensar e organizar a minha vida. Quero acordar cedo também, fazendo rodagem ali que eu consiga pensar. Às vezes eu tenho que dar uma aula, né? Alguns exemplos desafiadores, assim, aulas que eu nunca tinha dado, tipo para adolescentes lá.
Tinha que falar de educação financeira para um adolescente que nem queria estar lá em alguns momentos, né? E agora, como é que eu vou trazer isso de uma forma mais simples? Aí estava correndo e vinha uma linha lá. Então, isso que para mim é o que mais a corrida me soma ao trabalho. Então, eu falei da parte ali da cabeça, da parte do corpo, mas também tem essa parte também da produtividade, né? Eu acho que a corrida é um aliado que, sem ela, eu não ia conseguir tocar muitas coisas ali. E a corrida também, e agora, isso eu digo de agora, assim, a maratona, principalmente, ela me mostrou ainda mais que às vezes a gente precisa ter paciência, né? Tipo hoje, eu tive um baita problema, que a gente até atrasou a gravação, que o meu Mac simplesmente deu um erro crítico e não ligou mais. E eu tinha reunião, eu tinha aula montada, tudo poderia ter perdido tudo naquele momento. E aí eu consegui pensar assim, cara, isso claro que a gente já sabe, né? Eu não vou me desesperar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tocar o meu dia da mesma forma. Tem esses imprevistos, né? E a maratona me deu muito mais essa paciência também, né, cara? Porque eu sabia que eu ia chegar, sabia que eu vou chegar naqueles 42. Por mais que quando eu cheguei nos 32, eu olhei para o lado e era 35. Que a gente se cruzava, assim, cada um de um lado da via, e aqueles 35 não chegavam nunca. Fora ali, estava tudo lindo. Ali começou a apertar. Então eu percebi que eu passava por vários desafios nessa prova, mas eu tinha certeza absoluta que eu ia chegar nos 42, porque eu treinei para isso. E na vida a gente não tem essa certeza absoluta, né? Então, eu vou fazer uma reunião com o cliente, eu não sei se eu vou ter 100% de êxito no final. Eu vou dar uma aula, eu não sei se eu vou conseguir passar o que eu queria, eu não sei se meus alunos vão gostar do que eu estou falando, se eu vou ser útil. E tem, óbvio, tem muitas vezes que a gente não agrada, muitas vezes que a gente não consegue fazer a entrega como queria, muitas vezes a gente não finaliza o que precisava numa reunião. Então, a gente não tem essa certeza. Mas eu consegui trazer a tranquilidade da maratona, que lá eu tinha essa certeza, para essa minha vida profissional de, cara, também, se não der certo, a gente vai ter um plano B ali, a gente vai ter um prazo a mais para resolver aquele problema. Eu não vou aqui ficar me martirizando por essas questões. Veio muito também, tá, dessa questão da disciplina, da correr, disciplina para o trabalho também, de fazer o que tem que ser feito. Acho que tudo isso também a corrida ajuda, porque não sei se vocês concordam comigo, tudo isso que a gente tem na corrida, a empolgação, a disciplina, essa organização, a gente leva toda ela para o nosso dia pessoal e profissional, porque a gente molda a nossa vida. A gente não correria tanto tempo se a gente não moldasse a nossa vida. Por mais que a gente tenha, que nem eu falei do vinho, a gente tem que também não ficar tão bitolado, mas a nossa vida é moldada. Muitas vezes a gente deixa de sair à noite, de fazer alguma programação, porque tem uma corrida no outro dia, tem uma prova, ou tem um treino importante para uma preparação, né? Então, eu acho que isso é um ponto bem importante também da corrida. Hugão, era justamente nesse ponto aí que eu queria entrar, sabe, cara? Porque, assim, acho que tá bem claro dos benefícios, vamos dizer, da saúde, né? Acho que você trouxe vários insights aí pra gente, enfim, de questões pessoais que você foi passando e que a corrida, de alguma maneira, ajudou. E você já meio que deu uma pincelada aí do quanto a corrida também ajuda, né? Do ponto de vista profissional, né, cara? E o que você pode trazer pra gente, assim, de coisas que você percebeu que a corrida melhorou o seu dia a dia no trabalho, né? Além de pensar numa aula e tal, né, cara? O que você pode trazer pra gente nesse aspecto, assim, que você traz da corrida? Cara, é impressionante, assim. Por exemplo, eu tinha muito... Tô perdendo um pouco isso, né? Que é muito bom. Mas eu sou bastante inquieto e ansioso. Então, eu sou ainda. Então, sério? Eu nunca tinha percebido. E empolgado demais, tanto no tributário quanto no correr de topo sem camisa. Mas eu tinha sempre essa ansiedade que me travava muito, né? Pô, eu quero entregar o melhor para o cliente. E que nem na minha fase, sempre eu trago esse paralelo da corrida. Eu quero correr cada dia melhor, mas cara, e aí? Onde isso vai parar? Eu queria entregar sempre mais para a minha empresa na época, mais para o meu cliente, mais para os meus alunos. Tinha uma insegurança muito grande, né? Me lembro, numa das primeiras aulas de pós-graduação que eu dei era direito tributário, eu sou um contador. Então, eu ia trazer voltado para o agronegócio. Tinha uma advogada que perguntou por que o professor tinha mudado. Aquilo eu já levei para o pessoal. Pô, aí já me deu uma pressão. Então, eu sempre me pressionei muito, sempre fui muito crítico comigo mesmo, né? Então, a corrida, ela começou a me abrir a cabeça, assim, né? A me tirar um pouco dessa ansiedade.
e eu percebi que, cara, se eu consigo resolver um problema muito complexo na corrida, claro que o cérebro ativa mais, enfim, tem várias explicações científicas, que é um momento rápido que eu tenho ali, cara, não tem nada que eu não vá conseguir resolver, né? Alguma coisa a gente vai conseguir trazer. O que eu vejo que a corrida traz muito é isso, é te trazer as ideias de uma forma mais clara, tá? Então, e isso na minha ansiedade. Quando eu estava travado, porque eu queria entregar o melhor e eu acabava ficando cego, eu ia correr e percebi o óbvio, cara. Eu tenho que ir lá e dar essa aula e me divertir. Isso aí foi o conselho do meu terapeuta na época. Cara, tu tá nervoso, tá preocupado com essa aula? O que eu vou te dizer? Chega lá e te diverte. Eu fiquei olhando para ele, né? Ele, sim, cara, se tu te divertir, a chance da tua aula ser boa é muito maior. E se a tua aula for ruim, pelo menos tu te divertiu. Então vai lá, alguém se divertiu. Alguma coisa de boa, alguém aproveitou, que nem que seja você, né? Então foi um baita conselho, né? Então eu levo isso, cara. Eu vejo que nesses momentos aí que eu tô inseguro, que eu tô preocupado, eu saio para correr. Então, hoje acontece menos, né? Como a gente falou das fases, como tem a planilha a ser seguida, que tem a questão de toda a disciplina e constância, é mais difícil. Antigamente acontecia exatamente assim, cara, eu tô travado aqui numa situação. Eu saía para correr e saía com a solução. E a aula eu acho que é mais ainda, que geralmente palestra também, cara, eu vou falar para um público que, cara, eu tô um pouco inseguro, é algo novo para mim. Eu saía para correr e começava a fazer alguns paralelos, cara. Teve uma vez que eu lembrei a história da minha família e levei a história da minha família numa palestra para jovens lá. Então, são coisas que é difícil de explicar, mas na corrida tu acaba conseguindo. E sem contar que é um tempo tu contigo mesmo ali, né? Tu fica 1 hora, 2 horas correndo, cara, tu não tem nenhuma distração externa, tu consegue, por mais que tu tá cansando, no início o pessoal pode dizer, cara, eu vou correr 10 km e vou pensar em quê? Depois tu vai chegando numa fase que esses 10 km estão mais tranquilos para ti e tu pensa e organiza toda a tua vida no meio dessa corrida. Né? E sem contar que no agro, né, pensando na corrida, cara, tem vários lugares aí, Mato Grosso mesmo, chega lá, Lucas, Mutum, Campo Verde, aquelas pistas longas lá para se correr. O Parque do Sabiá, Deus do céu. Eu chegava, fazia o que fosse para correr. Quando eu estava em Uberlândia, eu dava um jeito, até pular muros, se fosse o caso, chegasse mais tarde. Eu pegava hotel. Tem uma cidade mesmo que é Caxambu, no sul de Minas. Eu nunca tive um cliente, nunca dei uma palestra em Caxambu. E eu acho que foi um dos hotéis que eu mais fiquei, porque tinha o Parque das Águas na frente. Então aí tinha clientes na volta de Caxambu, eu ficava em Caxambu que tinha esse parque. Eu já fiquei em Ribeirão Preto para atender em Franca porque tinha um parque ali na volta. Então, cara, essas viagens que vêm do nosso trabalho também, que é relacionado ao agro, essas cidades também que já foram todas projetadas de uma forma que, para mim, eu adoro correr nas cidades que eu mencionei e várias outras, né? E no meu trabalho eu conheço as cidades através da corrida. Então, aqui em Goiânia mesmo, eu não conheço quase nada em Goiânia. Eu conheço o Parque Flamboyant, eu conheço a Ricardo Paranhos, o Areião, eu conheço os lugares para correr. Isso se dá em vários outros lugares, né? Só que acaba que tu começa a conhecer esses lugares e é um tipo de turismo, né? Pô, como é que tu foi em tal cidade e tu não conheceu isso? Cara, eu conheci um parque para correr. Então, tem vários exemplos que vem na cabeça, eu não vou ficar aqui tomando tempo de vocês, mas tem partes também que eu fui super contente, animado, e na reunião fiquei sabendo que eu estava correndo risco de vida. Mas, enfim, não sabia na época, foi uma experiência interessante. Cumprimentava todo mundo, feliz da vida. Me acharam simpático e não aconteceu nada. Né? Tá vendo? E aí, Hugo, tem uma coisa que você falou aqui, que eu também associei muito com a corrida, e a gente falou, né? A gente vai ter o nosso momento Marília Gabriela aqui na sequência. Mas um ponto que eu trouxe, que o Paulo concordou, e a gente também teve o Bida também, né? Falando que dos momentos mais marcantes, né, é quando a gente completa os primeiros 5 quilômetros, né? Ou seja, a gente fala muito na maratona, mas sim, cara, sair do sedentarismo e conseguir fazer os primeiros 5 quilômetros, acho que é marcante na vida de todo mundo. E eu lembro que isso, e depois na construção das outras corridas, eu lembro que a corrida para mim me marcou muito com uma frase de: eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Eu acho que isso fica e remete muito no trabalho, né?
E um gancho disso que você trouxe também, quando você fala dessa insegurança, que acho que todo mundo tem, né? Quando vai de um grau ou outro, mas tem, né? Quando a gente se propõe a fazer algo bem feito, a gente quer honrar o tempo, o dinheiro, o recurso de quem está com a gente ali, né? Quando a gente usa alguns exemplos, seja da corrida, seja alguma coisa nesse sentido, e você vê que você começa a inspirar outras pessoas. Então, eu acho que isso é algo que a gente fala, nossa, eu estou tão inseguro aqui de fazer, e o mínimo que a gente faz quando a gente compartilha, outra pessoa fica sabendo e fala, nossa, eu comecei a correr porque fiquei sabendo, ouvi uma história sua, um exemplo que você citou. Então, é quando a gente consegue fazer algo que a gente gosta e ainda assim, a gente mira num lado e atinge um outro lado que você não estava nem na sua programação ali, mas de Voltei? repente você... Oi, voltou. Você tinha dado uma congeladinha aí. Alô? Você ainda está congelado? Voltei. Voltou? Acho que caiu a internet. Não, mas o que eu estava comentando com ele é que do lance da gente estar inseguro para fazer alguma coisa e ao compartilhar um pouco dessa história do... Seja igual a gente está citando aqui da corrida, mas usa a corrida como um exemplo dentro de uma aula, de uma palestra, de qualquer serviço que a gente vai fazer nesse sentido, a gente acaba inspirando outras pessoas. Então, você mira num lugar e, de repente, daquela história que você contou, você acerta outro e fala, gente, não tinha nem imaginado que ia ter uma repercussão como essa, né? Então, eu te ouvindo, Hugo, e imaginando você compartilhar um pouco dessas suas histórias aí nas suas aulas, nas suas palestras, certamente você já plantou sementinhas na cabeça de muita gente ali utilizando esses exemplos. Que bom. Fico feliz. E na própria corrida, né? Às vezes a gente é algo tão natural para a gente que a gente deve muito à corrida. Eu, no meu caso, eu devo muito à corrida. E aí depois a gente percebe também que as pessoas realmente, né? Não quero ser uma inspiração, né? Até porque tem muitos erros aí, como eu falei na própria corrida, citei alguns. Não querer não é uma coisa que você controla. Você tem que entender disso. Na verdade, você faz porque você quer, mas isso gera, né, esse tipo de... E muitas pessoas às vezes começam a correr porque vêm. E eu, nas minhas redes, é totalmente pessoal e profissional. Eu sou aquilo lá, então tudo que eu gosto eu posto. Eu sempre estou postando correndo, e aí o pessoal acaba, corri por causa tua, agora quer fazer maratona porque eu fiz, alguns amigos me chamando para perguntar como é que foi, né? E aí aquilo, é um pouco, na corrida, né, é um pouco preocupante porque nós não somos o profissional da corrida, nossos treinadores que têm a técnica, a gente às vezes até passa do limite, ou enfim, na vida profissional é mais fácil, né? A gente consegue dar um caminho de uma forma realmente com maior domínio técnico. E tem outra coisa, né, Hugo? Assim, fiscais de corrida, às vezes, também que eu tenho que me policiar, né? Cara, não tem uma linha certa, cara. Cada um tem que ir por onde se sente melhor, né? A corrida não pode ter regra, ela é para liberdade, né? É libertadora, né? Não adianta a gente ficar se prendendo em conceitos aí que não servem para nada. E tem aquela coisa, né? Sempre chega um amigo ou a tia, né? Que fala assim, nossa, como você tá magro, o que você fez? Verdade. Me fala aí a receita. Aí você fala, não, eu corro 50 quilômetros por semana. Ah, tá. Muito bom falar com você, né? Tipo assim, já muda o assunto e tal. Mas tinha lá no início até a família mesmo, né? Tinha lá na minha cidade uma senhora, né? Que por promessa, enfim, ela passava andando a cidade inteira, assim, os dias inteiros. E aí eu lembro que tinha uma tia minha que me apelidou de caminhadeira, que era o apelido dessa senhora. Então, tem uma fase assim que o pessoal também... Depois é bonito dizer, pô, o pessoal se inspira em ti que tá correndo. Mas lá na minha época... Tem o bullying no começo. O bullying vem primeiro. Por isso. Eu comecei há bastante tempo, 18 anos lá atrás. Eu era um dos poucos loucos correndo na rua no frio, por exemplo. Então, sem camisa ainda, só de luva e touca. Não, isso aí foi uma vez. Aí eu percebi, eu tive a velocidade que a corrida ativou meu cérebro e eu percebi, cara, tô ficando louco, vou parar por aqui. Mas tinha também, eu acordava lá às 5 da manhã, saía para correr, tava meus amigos chegando de uma festa e dando risada lá na cara, que eu tava saindo para correr aqueles 5 minutos que o doutor me indicou lá no início. Isso eu lembro muito bem, até os amigos que riam de mim na saída, assim.
Mas eu seguia o meu foco ali, né? Tudo por mas tem isso também, né? Às vezes lá atrás, agora não, agora é uma coisa normal sair na rua e tá todo mundo correndo. Sim. Lá atrás era estranho, assim, então, por que tu corre? Tu tá magro já, por que tu vai seguir correndo? Né? Nem o exemplo do Paulo. Pra que correr? Tá correndo de quem? Tá correndo da polícia? Agora você imagina aí, eu era gordo, aí os caras olhavam pra mim assim, ô rolha de poço, o que você tá correndo aí, rapaz? É mais ou menos assim. O bullying vem primeiro, a inspiração vem depois. Essa é uma boa frase, Vou anotar aqui no meu caderninho, ó, pronto. O bullying vem primeiro e a inspiração vem depois. Muito bom. Hugão, até para não tomar muito mais o seu tempo, a gente tem, como a Marina falou, nós temos o nosso momento Maria Gabriela aqui. Entendeu? Marília Gabriela. Então, cara, já eu queria que você começasse aí, a gente vai... É freestyle, tá? A gente tem aqui, a gente foi fazendo umas perguntas que vem na nossa cabeça. Mas a primeira que eu quero perguntar para você, que você falou que você correu os seus 35 km, o longão mais longo de todos os longos na Terra. Eu quero te perguntar, cara, asfalto ou terra? Terra. Terra que é o meu chão, é onde eu corro, é onde meus treinos longos são todos na terra, raramente um asfalto. Sério mesmo? Quando chove não tem como correr na terra. Né? Inclusive, na minha preparação para a maratona, eu tive uma meia maratona da Serra do Caverá, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que eu não consegui completar porque eu não parava em pé no barro. Escolhi os treinos errados. Que é legal. Eu desafio vocês, hein? Ir lá para a fronteira, ano que vem vai ter de novo esse desafio. Tem o desafio das coxilhas em São Gabriel, que eu fiz também 30 quilômetros, num calor insuportável, subida, mais subida. Então acabou que a terra virou meu chão. Literalmente. Você foi correr de pneu slick na chuva, então. Pois é. E ao mesmo tempo, quando eu chego para correr a maratona de Porto Alegre, ali naquele asfaltinho e plano, Deus livre, é o meu paraíso, né? Então, isso também, nesse sentido, a terra nos prepara muito bem, porque não é uma terra plana, né? É coxilha e coxilha. Então, agora conta para nós, ao longo desses todos os anos que você tem aí, qual foi a corrida mais marcante para você e por quê? A corrida mais marcante, eu poderia dizer a maratona, que foi meu maior desafio, mas ela é bem recente, né? Eu tive a minha primeira rústica, que foi a do Sesc. Eu acho que eu vou responder essa, em 2009. Foi a primeira rústica, eu corria daquele jeito. E aí fui para essa... Tem até uma foto minha aí, que é uma das poucas que eu tenho desse tempo, com o tênis todo rasgado, com os dedos para fora, assim, com uma regatinha da prova, que era de algodão na época. Outra época de corrida, né? Não tinha estrutura. Sim. O Franco, que foi meu sócio, era o triatleta, que era uma atração no dia, fez triatlo. Eu fiz essa prova, foi a minha primeira prova. E lá estava o meu avô, que é o meu grande exemplo profissional e pessoal. Meu pai também me entregando uma garrafinha d'água lá e eu não sabia se eu podia aceitar, primeira prova que eu estava correndo, não sabia como é que eram essas questões. Minha família toda ali torcendo por mim. Eu acho que essa prova foi a mais marcante assim, para mim, em 2009. E tem outras, né? Que nunca tive o prazer de pegar meu filho na linha de chegada, por exemplo, mas já cheguei numa minha maratona de Florianópolis e meu filho tinha 1 ano e pouco e estava na bicicletinha dele lá, foi muito marcante também, de provas, assim, então tem muitas que me marcaram até. Deve ter uma mais marcante, mas me veio essas agora. Legal, legal. E as corridas com meus filhos, né? Então eu tenho várias que eu vou correr com eles, as kids ali, e ver minha guriazinha com aquele sorrisão ganhando a medalha. Muito bom também, não é uma corrida minha, mas é muito especial. Legal. E, Hugão, outra coisa também, cara, que é sempre uma questão, né? Essas pessoas me perguntam, né? Porque a gente vê muita gente correndo de fone, muita gente correndo sem fone, mas você, no seu caso, cara, com música ou sem música? Sem música. Eu com a minha cabeça pensando em estratégias, em ideias, enfim. Nunca gostei de correr de fone. Era para ser Maria Gabriela, né? Era para ser bate-bola, jogo rápido, mas eu gosto de falar. Mas vou ser sucinto agora, né? Sem fone, nunca com fone. Boa. Não, cara, mas essa aí eu tenho uma história boa, porque assim, eu corria com fone. Aí um dia eu fui correr uma prova em Americana, quando eu morava em Piracicaba ainda.
correu a prova americana. Aí no movimento da passada, minha mão bateu no fio, porque na época não tinha Bluetooth, né? Quebrei o fone de ouvido, eu fiquei acho que 1,5 km tentando consertar. Eu falei, quer saber? Vai tomar no cu. Peguei e joguei fora, assim, e terminei, sabe? Eu falei, cara, por que eu tô meio preocupado com essa porra aqui, cara? Por quê, né? As ideias. Aí depois desse dia eu nunca mais corri com fone. Eu tive uma época, tá? Lembrei agora até do fone, que foi recente, né? Foi na pandemia. O que aconteceu? Na pandemia, lá na minha cidade, né? Eu sei que o Mato Grosso não foi tanto fechado, pelo menos nos maiores lugares que eu fui. Lá no Rio Grande do Sul, até pelo frio, talvez, fechou tudo. Então, se eu saísse para correr, mesmo que de máscara em determinado período, passava um carro com uma sirene me mandando para casa. Então, o que eu estava fazendo? E aí foi outra fase que eu me olhei e disse, eu tô louco. Eu corri no pátio da minha casa, que eu não sei nem quantos metros quadrados tinha. Eu abri os portões, assim, da garagem e o lateral e eu ficava dando uma volta, assim. Eu acho que, sei lá, quantos metros dava aquilo ali, era ridículo. Aí eu percebi que não. Mas aí eu acabei engordando de novo, né? Então, acho que até o primeiro podcast que eu fiz com o Paulo, eu estava bem mais gordo, eu estava uns 20, 30 quilos mais pesado. Então, a pandemia eu acabei engordando. E aí, por mais como eu disse, eu nunca parei de correr, mas aí eu não conseguia mais correr o que eu corria antes, né, com 30 quilos a mais. Então começou a ficar difícil a constância de novo e eu botei na cabeça que eu ia correr 5 km por dia. Estava sem assessoria na pandemia. Tive uma de 2017 que eu comecei, eu parei um tempo e voltei depois em 21. Aí eu tive em 2020, principalmente sem assessoria, aí eu queria correr 5 km por dia e aí eu tive que usar o fone. Então eu recorri ao fone uma época que sem a música eu não estava conseguindo fazer 5 km. Bem lembrado que eu não me lembrava. Aí eu tive um recomeço na corrida, que os 5 km era... Aí os 10 km foi uma grande vitória, Maria. Falou do Bida. Porque aí os 5 eu conseguia, todos os dias. Mas aí no primeiro dia que um amigo meu me convidou para correr 10, que eu achava que eu não conseguiria mais, né? Estava muito pesado, e eu consegui aqueles 10. Foi uma recuperação na corrida. Daí eu voltei a fazer as minhas distâncias normais, aí entrei na assessoria e consegui voltar ao peso, enfim, de uma forma rápida ali. Isso foi só a pandemia mesmo. A gente fala, né? Na corrida a gente está sempre recomeçando, né? É o lance que você falou. O espírito pode ser jovem, mas o nosso corpício, né? Com o tempo, com as rodagens, né? Ele já não responde da mesma forma, não se recupera tão rápido. E aí eu falo, fica aí 2 semanas sem treinar direito, meu Deus do céu. Quando a gente volta, parece que tem que reaprender algumas coisas, né? E outra coisa de longo prazo, assim, que a corrida me mostrou, né? Por exemplo, essa prova que eu falei como a mais importante, que estava meu avô, meu pai lá, em 2009, eu fiz, era 10 quilômetros, eu fiz em 41 minutos. Eu não fazia ideia que era isso, porque eu não sabia que era pace, eu só corria horas, né? Então eu terminei em 41 minutos. E aí eu fui calcular o pace em 2017, nem sabia que era um pace, e eu vi, cara, foi bom, eu não faço mais isso. E eu achei que eu nunca mais... Foi bom, foi ótimo. Foi bom, foi mais ou menos. Eu achei que eu nunca mais ia conseguir fazer isso. Então eu tinha isso para mim, eu nunca mais vou conseguir. Aí nesses 5 quilômetros aí mesmo que eu corria por dia, corria muito devagar, eu pensava, nunca mais vou conseguir correr, né? E aí depois eu percebi que, cara, não dá para ficar se cobrando dessa forma e não dá para saber o que é possível e impossível e nunca mais, eu sou mais velho. Hoje, com 40 anos, eu faço já fiz esse tempo que eu fiz lá atrás, que eu achei que nunca mais, eu ficava com isso, nunca mais eu vou chegar naquilo, né? E acabou que eu consegui de novo. Isso aí me dá uma visão também de que, cara, não adianta eu ficar pensando, isso são outras épocas, eu não tenho recursos para fazer tal coisa agora. Cara, dá para fazer, a gente não tem como saber aonde vai chegar, né? Ao contrário da maratona, como eu disse que eu sabia que ia chegar na vida e olhando a longo prazo na corrida, não dá para saber, cara. E pode ser que seja um dia que eu também não consiga mais fazer, e que bom, aí eu vou me adaptar à realidade do meu corpo, não vou ficar me cobrando, né? Sim. Mas foi interessante perceber que eu consegui retornar a fazer algo que eu tinha para mim, que, cara, por que eu não foquei quando eu tinha 20 anos, né? Eu tava correndo bem e não sabia. Nunca mais vou chegar naquele ritmo. Cara, eu fiz aquele ritmo de novo, e que bom, sim, para isso. Nunca eu queira ficar repetindo sempre, mas foi bom também eu acho que... Travou? Parece que ele travou um pouquinho aí. Mas... Opa! Será que acabou a bateria? Do iPad? Do iPad. Não, eu demorei um pouco mais porque eu não estava conseguindo uma sala com a tomada próxima. Então
Não, Tô agora bem eu vou. tranquilo, tô com bateria à vontade. Eu ia falar desse recorte que você trouxe, é um pouco do processo também de maturidade, né, que a gente vai desenvolvendo, né, e maturidade que caminha junto com o autoconhecimento, né, então você vai já se conhecendo, você já entende um pouco das suas limitações, vamos dizer assim, não que você não possa superá-las, mas a paciência que você ganha com o tempo, né, você já entende um pouco do tempo de resposta do teu corpo e tudo mais, acho que isso tudo ajuda. Eu vou fazer minha última aqui do nosso momento Marília e Gabriela. A gente falou de inspiração, né? De ser inspiração, não que a gente faça por isso, mas a gente, como o Paulo disse, a gente não escolhe, né? As pessoas, né? A gente acaba inspirando outras pessoas. Acho que a ideia do Agro Runners aqui de trazer cada vez um convidado novo é porque as pessoas vão ouvir, vão se identificar e talvez vai tocar ali, né? E vai fazê-la pensar em algo diferente. E aí eu queria saber de ti, você tem alguém que te inspira, que te inspirou ao longo desse processo, que você possa compartilhar algo que essa pessoa fez, que foi algo que te motivou em algum momento, enfim, você teve alguém que... Na corrida. Na corrida eu tive alguns, que eu não quero ser injusto, mas já citei os meus amigos e o doutor lá no início. E eu tive um grande incentivador que foi o Franco Camarota, que foi meu sócio aí por um tempo. E nas viagens ele sempre me fazia, entre aspas, levar os tênis. E ele era muito humilde nesse sentido, né, do inspirar. Por isso que ele me inspirou muito. Porque ele corria comigo na minha velocidade, sempre me dizendo, pô, tu tá muito bem, pô, esse ritmo, vamos dar uma segurada. E aí até que um dia eu descobri que ele era Iron Man, que não sei o que, até então eu não sabia que ele era aquele cara que na minha primeira prova ele era o astro da elite lá do triatlo que estava na minha cidade de Pelotas, né? Que legal. Então ele é um cara que eu preciso citar porque, pô, pela humildade dele e os conselhos, assim, né? E muito diretos. Tipo, teve uma vez, a única vez que eu me lembro que ele nunca se engrandeceu, sempre foi muito humilde, nunca falou, assim, sobre a fase dele de elite, mas teve uma vez que a gente estava correndo em Pelotas, e Pelotas é totalmente plano, mas tinha uma subidinha numa ponte, assim, e eu dei um gás naquela ponte, né? Aí lá em cima eu falei para ele, cara, para que isso? Não, que eu me sinto melhor acelerando nas subidas, né? Porque, sei lá, e até hoje eu acelero mais nas subidas, né? Não sei por quê. E aí, é só para passar as pessoas, né? Eu sei por quê. Porque é para passar as pessoas. Eu te li, tô ligado, tô ligado do seu tipinho. Quem passa mais rápido, cara? O sofrimento mais rápido, acho que é isso. É os coelhinhos lá na frente que quer pegar, né? E aí nós chegamos no fim dessa subida, e aí o Franco começou a dar-lhe pau, né? Cara, o que tu tá fazendo? Ah, não, depois que tu dá-lhe uma acelerada, tu não reduz, agora te vira. E a gente fez uns 10 quilômetros naquele ritmo ali, foi a única vez que... Mas eu levo como um conselho importante para todas as áreas, assim, também, né? Então ele era um cara que me inspirava muito, primeiro pela companhia, assim, nas viagens, e sempre disposto, acordava 3h30 da manhã, sempre o primeiro a acordar e nos motivar a ir correr, por esses conselhos e por essa humildade dele, principalmente hoje, que a gente vê que tem muito ego na corrida, né? A gente falou ali dos fiscais da corrida, tem muito ego, e eu me preocupo muito, não querendo ser fiscal, com essa gurizada que eu tenho presenciado, que o ego fala mais alto, e, cara, cada um tem a sua história com a corrida, cada um tem um objetivo, um quer emagrecer, o outro quer performance, que não está errado também, só que tem que fazer de uma forma também segura, né? O cara, e às vezes não se cobrar pelos caras de elite, né? Por incrível que pareça, eu vejo às vezes pessoas mais novas olhando aí os influencers de elite, né? Não, os influencers de elite mesmo, que fazem tempos absurdos, e os caras quererem chegar lá, sendo que bebem, que se alimentam diferente, que não está errado, como a gente disse. Mas, cara, não te cobra como um cara da elite que se priva de tudo, que a vida dele recebe para aquilo, né? Parece meio óbvio a gente falar aqui, mas acontece muito ainda na corrida, né? Mas de qualquer forma, retomando aqui, né, ele foi um cara que me inspirou muito e muitas outras pessoas aí, companheiros que eu tive na corrida,
Guilherme Monks também, que é um advogado, amigo meu, que foi meu professor, estava comigo nessa primeira corrida em 2009. O objetivo dele era emagrecer, também acredito eu um pouco, né? Embora não fosse obeso. E depois virou também um atleta em si, profissional, que sempre me inspirou. Então eu tive algumas inspirações. Vocês são inspirações, né? Eu sempre, também o Paulo, quando eu vi que corria, eu olho para as pessoas, não sei se vocês têm isso, né? Eu sinto uma afinidade maior quando eu sei que as pessoas correm. A gente estava naquele evento da Exalc lá, quando a Marina falou que corria, brilhou meu olho, assim, pô, que legal. Então, mas vocês me inspiram também, quando vocês colocam a rotina de vocês, né? Pô, todo isso que vocês estão fazendo no grupo lá no Strava, agora o próprio podcast, né? Vocês também são uma inspiração para mim e tenho várias inspirações. E não me inspiro tanto claro que também, mas na elite, né? Isso que eu digo. Não é que eu não me inspire, mas que nem lá, eu estava na Maratona de Porto Alegre, os caras me falando, tu viu o fulano, cara? Não quero menosprezar, mas eu não sei quem é o fulano, cara. A minha competição é comigo, né? E não é um esporte que nem o futebol, por mais que cada vez mais eu desanimo com o futebol, é outro assunto, mas não é o que eu tenho a paixão de saber quem é o cara que é que ganha todas as provas. Cara, não sei, não tenho vergonha de não saber, não estou menosprezando o cara. A minha competição ali é comigo mesmo, é um momento que eu quero estar ali com a minha família, eu quero enxergar minha esposa na linha de chegada, que vai dar aquela adrenalina, enfim, é outra questão, né? Isso que é legal também da corrida, nas provas tem todos os objetivos possíveis e também dá para fazer várias analogias com a vida aí, né? Que eu acho que já aí nós ficaríamos umas 3 horas falando. Muito bom, senhor Hugo Monteiro da Cunha, cara. Muito legal ter você aqui com a gente, né? Quando a gente estava estruturando, né, Marina, os nomes ali, a hora que eu fui colocar o seu nome já estava lá, que a Marina tinha colocado. Então, você foi unanimidade aqui. Total, tá 100% dos votos aqui. Bom, fico feliz. Então, cara, muito obrigado por você ter destinado um tempinho. Eu sei que teve todos uns contratempos aí, mas você foi parceiro, trouxe aqui pra gente um conteúdo muito legal. Tenho certeza que vai inspirar outras pessoas. Muito obrigado e parabéns aí por toda essa trajetória, cara. Obrigado, cara. Muito obrigado. De novo, parabéns pelo projeto de vocês, né? Uma satisfação. E vamos ver se a gente consegue correr junto um dia, né? Seja Mato Grosso, Goiânia, Parque do Sabiá. Eu tô com Parque do Sabiá. Como diz, né? Só marcar, né? Já foi no Parque do Sabiá, não? Eu não fui, eu nunca fui. Não, eu nunca fui. Ir lá, cara. Tem uma subidinha boa também. Acho que eu nunca corri em Uberlândia. Nunca corri em Uberlândia. Pronto. Aí, ó, tem que marcar um ao vivo aqui, então. É isso aí. Quem sabe o futuro do desafio da Serra do Caverá e o desafio das Coxilhas. 30 quilômetros, 21 quilômetros no barro, se chove, no sol escaldante, porque o verão do Rio Grande do Sul também é bastante quente. Sim. Eu acho que vai ser uma experiência diferente aí para vocês, né? Bom demais, cara. Bom demais. É isso aí. Valeu, Hugo. Bueno. Bom demais. Vamos em frente. Próximo agora tem que marcar lá no Agro Resenha para falar do reforma tributária, hein? Só deixar a reforma tributária. Precisamos falar de reforma tributária, Hugão. Trazer você para falar de um assunto super sexy. Que é a reforma tributária. Eu vou me vingar. Pode deixar. Isso, boa. Na próxima corrida, o cérebro vai ativar um pouquinho mais e a vingança vai chegar, cara. Vou planejar ela bem aqui no próximo episódio, tu vai ver. Bom demais. Valeu. E para você aí, ó, para você que tá ouvindo ou assistiu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você gostou de tudo que a gente conversou aqui. Então, cara, compartilha esse episódio com as pessoas que você gosta e se você corre, com as pessoas que correm também, que são do agro, enfim, cara, pra gente fazer um movimento bacana aqui. A gente falou aqui de várias provas, né? Quem sabe o futuro não vai trazer uma prova do Agro Runners, né? Um treinão, vamos ver o que tem aí. E como o Hugo falou, nós já temos o nosso canal lá no nosso clube no Strava, que olha, já está com 64 pessoas no nosso clube, tá? Não é pouca gente, não. Tem mais gente do que nas redes sociais. Aí, ó. Temos 64 pessoas no nosso clube e cada dia que passa está aumentando mais. Então, compartilha aí todo esse episódio, entra lá no nosso clube, segue a gente nas redes sociais. Se for fazer um treino, marca o Agro Runners lá no Instagram também, que a gente compartilha tudo. Essa semana já teve 2, hein, que sem ser nós, viu, Marina? Tá vendo? Viu lá, né?
Então De o trem tá grão em grão, funcionando. de passo em passo, a gente vai conseguir. Penso que. É isso aí. Como diria nós aqui no agro, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então, Ué. então aí. É isso aí. Valeu, turma. Um abração pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, até mais. Valeu.